ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Então, Marcelo, vamos começar lá mais uma vez ao lado B da nossa história de disco? Pois é, Gabriel. Estou curioso para poder ver aí, né? Sentir o que você tem nas mãos aí. Traz para nós aí esse lado B, o que você tem aí de bom. Trouxe representantes, não vamos dizer de peso, exatamente como os seus ali, mas alguns representantes que o pessoal com certeza vai gostar de saber. Histórias e uma curiosidade também que eu vou trazer. E no final eu vou reservar uma surpresa para todo mundo aí com relação a um disco raríssimo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber, beleza? Eu não tô nem sabendo o que é, hein? Então também vou me surpreender aí no final. A surpresa vai ser para todo mundo. Depois da vinheta a gente volta aqui trazendo um pouquinho mais sobre os meus discos das minhas coleções. Vamos lá. ESG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Nessa mesma época, também herdado de família, eis que está aqui os discos especiais, são os discos de comediantes, representado aqui pelo senhor José Vasconcelos, né? Então, isso aqui é o Não Há Cupido que Aguente. Eu também tenho outro disco dele, que é o Eu Sou o Espetáculo, que é um disco só. Esse aqui é um disco duplo, porque a peça é tão grande que não tinha como gravar num disco só. Então é um disco duplo, tá? Vocês vão ver depois aí mais em detalhes que a gente vai mostrar, tá? E quando você abre aqui, veja a diferença dos discos, por exemplo, com um CD ou com as mídias digitais. Ó. Você tem um trabalho tudo artístico aqui dentro, né, sobre a peça. E ele não é um disco simples não. Ó. Você tem aqui ó, um encarte, ó, toda uma criação. Olha, inclusive tem esse Eu Sou o Espetáculo que está aqui, ó. Depois vocês vão ver em foco melhor na câmera. Também está aqui. Uma parte da discografia do José de Vasconcelos, alguns dos personagens que ele interpretava. Então é um trabalho artístico que você não encontra nos CDs, né, e nas mídias digitais. Ele é um comediante, né? Ele realmente era um comediante, assim como o Chico Anísio, né, assim como o Costinha, como outros que representaram aí, né, a nossa época de ouro da comédia, né, os Trapalhões também, depois vieram representar, né. Agora o que eu queria falar desse disco aqui é essa parte aqui onde está esse desenho que vocês estão vendo aqui, que lembra um parque de diversões, tá certo? Eu quando era pequeno e vi esse negócio aqui, perguntei para os meus pais, o que é esse negócio aqui? Eles não sabiam me responder, não, é um desenho aí, é um desenho que está no disco, é porque estão fazendo um encarte aí, ele desenhou uma espécie de um parquezinho. Mas eu falei, mas tem alguma representação isso aqui? Ou simplesmente o artista achou que tinha que escrever, né, desenhar por desenhar? Ninguém me soube responder. Acontece que agora, né, esse passado aí, praticamente quase 36 anos, né, eu vim descobrir o porquê que tinha o desenho da Vasconcelândia aqui. Na verdade, né, isso aqui seria um esboço do que hoje é o Parque do Beto Carreiro aqui no Brasil. Né? Tudo começou com ele aqui, né? O José Vasconcelos, ele quis realmente fazer um parque brasileiro, como se fosse a Disney. Ele ia trazer uma espécie de uma Disney brasileira. E esse parque ia ser feito aqui em Guarulhos, muito próximo aqui de São Paulo, que é a sede da nossa empresa aqui na região, né? E infelizmente ele não conseguiu fazer com que o parque tivesse, vamos dizer assim, o respeito das autoridades aqui em São Paulo na época, né? Então o parque ele não conseguiu ter um asfalto, que era principalmente a estrada que levasse o público para lá. Sim. Porque ele ficava numa região um pouco afastada ali, né? Vamos dizer assim, uma região mais sitiana. E sem asfalto o público não ia ter acesso. Sim. Então, com isso, esse, né, parque da Vasconcelândia, ele teve que parar as construções, segundo dizem, né? Ainda existe alguns resquícios desse parque lá, né, alguns pedalinhos, algumas coisas que já foram, que o José Vasconcelos fez, mas não continuou. E depois, mais tarde, o Beto Carreiro, conversando com ele, né,
trocando ideias sobre essa questão aí de por que o parque não deu certo, inspirou o Beto Carreiro a fazer o parque do Beto Carreiro, que todo mundo conhece hoje ali na região do sul do Brasil. Então esse disco aqui tem realmente uma história, né? Ele traz aqui a tal da Vasconcelândia, né? Que eu também não sabia o que era, e muitos nem sabem que isso existiu. Antes do parque do Beto Carreiro, Vasconcelândia seria, vamos dizer assim, a primeira tentativa de trazer a Disneylândia brasileira, tá certo? E hoje eu sou amigo, né, vamos dizer assim, né, do Carlos Dias, que é o produtor dos Trapalhões, que ele me revelou um pouco dessa história, porque ele também conhecia o José de Vasconcelos e o próprio Beto Carreiro, que ele também era amigo, né, são Sim. amigos, né. Então me foi revelada essa história também através do Carlos Dias, e eu deixo aqui também uma homenagem ao José Vasconcelos, que eu também não pude ter a oportunidade de conhecer. O meu primo teve, que o meu primo é jornalista, Sim. e ele foi, né, vamos dizer assim, no sítio, né? O José Vasconcelos era aviador, ele gostava muito de avião. Então ele tinha representantes lá, inclusive de aviões da Segunda Guerra Mundial lá. Nossa. Né, alguns itens também de aviador, ele gostava muito de avião. E ele teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Eu infelizmente não tive, senão eu teria pedido para ele autografar esse disco hoje, seria autografado pelo José de Vasconcelos. Porque realmente ninguém tem esse disco. Tá? É difícil de encontrar, e você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Isso aqui foi uma herança de família. Não vai cantar em qualquer lugar. Não acha, esse aqui você não acha. Né? Então, uma época que o Brasil tinha comediantes de primeira e tinha, vamos dizer assim, a gravação, né, do espetáculo para você poder rir depois. Assim como fizeram, né, com outros artistas também, né. Então, tá aí muito bem representada, vamos dizer assim, a comédia brasileira em forma de disco. Não, o Juca Chaves também fazia muito isso, O né? Juca Chaves também. O Juca Chaves também tive a oportunidade de conhecê-lo. Esse eu conheci Chaves. pessoalmente. O Ari Toledo. O Ari Toledo, eu tenho um disco dele também autografado. Só não trouxe aqui para ser representante, mas depois do José de Vasconcelos, o Ari Toledo também é um excelente comediante. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com